Olá, ele é o Pastor Alan e hoje nós vamos aprender como interpretar a Bíblia. E essa é mais uma Quinta Teológica. Toda quinta, aqui no canal do Teu Legal, você tem um estudo. Às vezes sobre algum postulado teológico, às vezes sobre algum tema específico. Hoje é sobre um postulado, sobre hermenêutica, às vezes sobre um determinado texto das Escrituras. Mas a ideia é sempre trazer um estudo que possa te auxiliar na sua caminhada com Deus e no seu crescimento cristão. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem algum comentário, você pode postar aqui o comentário e, na medida do possível, nós vamos atendendo. O estudo de hoje é sobre uma ciência que caminha dentro da teologia. Ela é chamada de hermenêutica e ela não existe só na teologia, ela existe em qualquer ciência. A interpretação ela é, como eu disse, uma ciência. E o que isso significa? Significa que existem formas de fazermos a correta interpretação. Existem métodos para isso acontecer. A hermenêutica ela é uma arte, ela é uma ciência, ela é uma forma de nós entendermos, de nós interpretarmos um texto. A hermenêutica ela é o processo pelo qual nós lemos determinado trecho e assim entendemos. Hermenêutica não é necessariamente uma ciência da teologia, muito pelo contrário. A hermenêutica é a forma pela qual determinada área entende aquela questão. Quer ver um exemplo bem simples? E você não precisa ser necessariamente um teólogo para praticar ou para entender a hermenêutica. Eu disse que não é apenas na teologia que isso acontece. Por exemplo, existe a hermenêutica médica, existe a hermenêutica jurídica, existe a hermenêutica da engenharia, né? Existe a hermenêutica da cozinha. Tem agora, nesses tempos de isolamento e reclusão, você, por exemplo, descobriu que 2 xícaras de chá de óleo, né, não existe um chá de óleo, né? 2 xícaras de chá de óleo é o tamanho da medida. Mas uma pessoa que simplesmente leia a frase poderia interpretar que você teria que fazer um chá de óleo e daí separar desse chá 2 xícaras. Então, como que a gente sabe a forma correta de interpretar? Toda ciência tem a sua metodologia e ela não é necessariamente praticada só pelas pessoas que têm um curso superior naquela área. Um exemplo bem simples, um médico. Quando o médico ele vai estabelecer ali uma série de procedimentos para alguém que está doente, ele precisa estabelecer aquilo dentro de uma ciência. Ele não pode dizer, aplique 2 injeções no paciente. Ele precisa dizer qual é a quantidade, qual é o medicamento, qual é o horário. Tem toda uma prescrição para ser colocada ali. Se é intramuscular, se é subcutânea, que tipo de injeção é, como, né? Então, todos esses procedimentos descritos ali, eles vão depender de uma interpretação de quem o fará, né? De quem realizará o procedimento. Então, compreender como escrever, mas também compreender como interpretar aquilo, nesse caso, nesse exemplo, é uma forma de interpretação, ou uma forma de hermenêutica médica. Isso acontece também com o direito. Por exemplo, um escrivão de polícia, ele não precisa ser formado em direito, mas ele tem que relatar os fatos quando vai ocorrer um boletim de ocorrência dentro das normativas do direito, ou dentro da língua do direito, da hermenêutica jurídica, para que assim os fatos possam ser devidamente processados. O engenheiro, quando ele vai expor uma planta ou quando ele vai expor um projeto, ele precisa que aquilo seja interpretado da forma correta. Não adianta ele colocar lá que as colunas serão feitas com ferro grosso. Né? Ele precisa colocar que tipo de ferro, que tipo de amarração será feita, qual o tamanho, né? Qual a densidade, que tipo de construção que vai ser
feita ali. Então, essa forma de interpretar, de escrever e de interpretar é a hermenêutica, que acontece em todas as áreas. Por exemplo, você que não é da área médica, você saberia dizer, se alguém chega para você e diz que você tem uma arrumação intracromossomial axônia específica, você ficaria feliz ou ficaria triste? Né? As pessoas, há uma piada que diz que a pessoa foi fazer um exame, pegou o laudo e chegou no médico chorando, porque, segundo o Google, ela tinha mais 5 minutos de vida, né? E o médico estava atrasando para a hora da consulta. Por quê? Porque procurou a resposta daquele laudo e encontrou alguém que deu uma interpretação errônea, não deu uma interpretação hermenêutica correta. Se alguém disser para você que você tem uma arrumação intracromossomial axônia específica, você não precisa nem chorar, nem ficar preocupado, e nem usar álcool gel nas mãos por causa disso. Ela só está dizendo que você é uma pessoa inteligente, que os seus axônios, que os seus neurônios, eles trabalham bem. O axônio é o rabinho do neurônio e que a informação passa por ali adequadamente. Ou seja, você é uma pessoa inteligente, o seu cérebro funciona. Mas imagina, o médico não pode dizer assim, o cérebro da pessoa funciona. Não, ele quer dizer que a pessoa é inteligente, ele precisa dizer que ela tem arrumação intracromossomial axônia específica. Então, essa forma, que às vezes pode parecer difícil de escrever, não é uma dificuldade, mas é uma precisão de linguagem, né? Então, ser preciso na linguagem é uma forma de você escrever adequadamente e não dar margem de dúvida. E isso acontece também na hermenêutica. Então, você não precisa necessariamente, como eu disse, ser teólogo ou ser pastor para poder interpretar. Mas se você tiver normas de interpretação, que eu vou colocar aqui hoje, você consegue fazer uma interpretação adequada das Escrituras. Interpretar nem sempre é tão fácil, a hermenêutica não é tão fácil, e existem algumas dificuldades que são naturais a aparecer. A primeira, que a Bíblia escreve, de modo geral, a história das pessoas. Então, o modo com que a Bíblia se apresenta, ele é muito interessante, porque se você pegar, por exemplo, vamos pegar o livro da Bíblia que eu mais gosto, que é Jó. A história de Jó não ensina nada. Né? Jó não diz, façam isso, façam aquilo, ou façam assim, ou façam assado. Jó não ensina nada. O que o livro de Jó faz? O livro de Jó conta a história de um homem justo chamado Jó, que passou por uma série de dificuldades. Essa história responde uma pergunta muito interessante de por que o justo sofre. Ela vai contar a história de um homem que passou por uma série de dificuldades, foram dificuldades permitidas por Deus, e que em momento nenhum das suas dificuldades Jó duvida do poder de Deus. Muito pelo contrário, as dificuldades pelas quais Jó passou nos aproximou ele de Deus. Então, ao olhar a história de Jó, acontece conosco um processo de identificação, ou o termo correto, acontece um processo de mimese, né, de mímica, de imitar mesmo, um processo de mimese no qual nós nos identificamos com Jó, dizendo, poxa, não é justo eu passar por isso, mas também pelo que Jó passou também, Jó não tinha feito nada de errado e passou por isso. Então, esse processo de identificação, de mimese da história de Jó, faz com que nós aprendamos com uma história que não ensina. Quando eu digo que ela não ensina, é isso. Ela não é um texto escrito para ensinar. Ela é um texto escrito para relatar a história de Jó. O modo com que a história foi escrita é para contar a história de Jó. Mas não significa que não se possam tirar preciosas lições dali. Muito pelo contrário, o processo da hermenêutica é justamente esse. Tirar preciosas lições da história de Jó. E aí não só com Jó, mas com todas com todas as histórias que contam nas Escrituras. Do mesmo modo, a gente precisa entender uma outra dificuldade que naturalmente tem, que a Bíblia foi escrita em um tempo diferente e com uma cultura diferente. E nós temos um pouco de dificuldade, por exemplo, com relação a tempo.
Quer ver? Eu vou dar um exemplo que você talvez possa até duvidar, mas você pode fazer as contas para ver. Quando a gente fala da palavra Cleópatra, qual é o fato que vem na sua cabeça? Qual é, né? Cleópatra, rainha do Egito. Então, quando nós falamos de Cleópatra, por exemplo, nós vemos que a Cleópatra estava mais próxima, com relação ao tempo, mais próxima da chegada do homem à Lua do que com a construção das pirâmides. Né? No templo de Cleópatra, os egípcios não construíam pirâmides. Já essa prática de construção de pirâmides já tinha sido abandonada há muito tempo. Então as pirâmides são erguidas. Cleópatra nasce no ano 30 a.C., né? Ela é contemporânea a Jesus, é da mesma época mais ou menos, e quando Cleópatra nasce, as pirâmides já tinham 2.500 anos de existência. Quer dizer, do tempo de Cleópatra até o homem chegar na Lua, o homem chega na Lua em 1969. Então, do tempo, se nós pegarmos da construção das pirâmides até o nascimento de Cleópatra e de Cleópatra até o homem chegar na Lua, o tempo entre Cleópatra e a Lua é menor do que da construção das pirâmides com o nascimento de Cleópatra. Mas como ela era do Egito, a gente para e pensa, inclusive tem gente que chega no Egito e fala, tá, mas e qual pirâmide era de Cleópatra? Porque ela ficou conhecida talvez como a mais conhecida rainha do Egito, né? Então, esse exemplo é para você perceber como a gente não tem noção do tempo. O tempo é muito relativo. Os gregos tinham dois conceitos de tempo, que é o tempo cronos, ou marcado no relógio, né, um cronômetro, e o tempo kairos. E uma forma de explicar o tempo kairos é bem simples. Imagina que quanto tempo dura 1 minuto? O tempo kairos vai te responder. 1 minuto dura dependendo de qual lado da porta do banheiro em que você está. Se você estiver muito apertado para ir ao banheiro e a pessoa diz, e você chega no banheiro, tem alguém lá dentro, a pessoa diz 1 minuto, ainda que ela marque no relógio 1 minuto, para quem está dentro é muito pouco tempo, para quem está fora talvez seja tempo até demais. Então, essa noção de tempo a gente se desfaz. Não sei você nesses tempos de quarentena, mas eu teve dias que eu acordei e precisei olhar no relógio para saber se era segunda, terça ou quarta-feira. Eu ficava meio perdido no tempo justamente por causa disso. Como eu praticamente todos os dias estou mexendo em algum texto, estou trabalhando e tal, eu não tenho aquela rotina, e estou trabalhando muito em casa, eu não tenho aquela rotina de saber que hoje eu fui para o trabalho, eu trabalhei 5 dias, descansei 2 tal, né? Ou trabalhei de segunda a sábado e descansei só no domingo, ou qualquer outra rotina. O meu trabalho aqui é realizado basicamente em casa, então a gente perde essa noção de tempo e espaço. Então é natural que essas dificuldades de tempo influam na hora que a gente está tentando achar uma forma de interpretar adequadamente as escrituras também. E a Bíblia também é escrita em uma cultura diferente. Então, ser escrita em uma cultura diferente faz com que tenham construções, por exemplo, um tanto quanto estranhas. Se você quiser olhar depois na sua Bíblia, Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 2, vai ter um elogio em que o amado faz para a sua amada, em que ele diz o seguinte: os seus dentes são brancos como ovelhas da lã cortada, que acabaram de ser lavadas. Nenhum deles está faltando e todos são bem alinhados. Esse é o elogio que ele faz para ela. Ele fala, você não é banguela e você usou aparelho. Né? Hoje em dia, com a tecnologia odontológica e tal, ter dentes brancos e alinhados não é nenhum presente dos deuses, é só uma questão de cuidado e dinheiro. Qualquer um pode ter os dentes brancos como porcelana, aliás, faz as jaquetas de porcelana, e alinhados milimetricamente, inclusive com o uso de aparelhos ortodônticos. Né? Então veja que na época, imagina como eram os dentes das mulheres para ele dizer que ela era tão única que ela tinha dentes brancos e todos alinhados, e o mais interessante, nenhum deles está faltando, né? Esse é um fato bem interessante.
Um outro ponto a lembrar é que a Bíblia é escrita, isso eu já disse num outro estudo, ela é escrita em uma língua morta, né? Então, uma língua que naturalmente já não se fala mais e é escrita por pessoas que já morreram. Ou seja, ela é escrita por pessoas que nós não podemos mais consultar para dizer, tá, mas o que você quis dizer quando você disse isso? Eu estou corrigindo um TCC, fiz isso hoje de manhã, de um seminarista ali da igreja, e numa das anotações eu escrevi, o que você quis dizer com essa frase? Porque essa frase dá para entender isso e dá para entender isso. Então veja o que você quer escrever aqui, porque não ficou claro, e melhore essa frase. A gente não tem como voltar, por exemplo, a Moisés e dizer, o que você quis dizer nessa frase? O que você quis dizer quando interpretou isso? Então, como o autor do texto já está morto, a gente não tem mais como consultá-lo. A nossa esperança é que nessas lacunas nós consultemos o Espírito Santo e ele, que é o inspirador, nos ajude nessa interpretação. Então, agora nós vamos passar efetivamente as regras de hermenêutica para poder interpretar adequadamente o texto. Então, uma boa hermenêutica ela é feita dentro de alguns parâmetros. O primeiro deles é ler o texto e o contexto, né? Entender a situação na qual ela é escrita. E aí aqui eu vou me centrar nos ensinamentos de Jesus. Jesus traz uns ensinamentos bastante difíceis para o homem de hoje. A nossa vantagem é que nós já temos aí, entre os ensinamentos de Jesus e os dias de hoje, nós já temos aí 20 séculos de hermenêutica. Então, essa lacuna de tempo, ela é preenchida pela própria história da igreja. Mas Jesus traz algumas dificuldades para nós nos seus textos. Jesus ensinava muito por parábolas, ensinava muito através de histórias, e quer ver uma dificuldade? Isso está em Mateus 6,28, quando Jesus diz assim, vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fazem roupas para si mesmas, mas eu afirmo que nem Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. A minha pergunta é, que flores são essas? Eu aqui estou descumprindo o mandamento de Jesus, porque ele fala assim, vejam como crescem os lírios do campo. Eu não consigo ver, eu não posso ver, eu não sei se o lírio que cresce hoje é o mesmo lírio que crescia na época de Jesus, eu não sei nem se o que a gente chama de lírio é a mesma flor que nasce lá em Israel, não tem como ver. Não tem como saber qual é esse lírio que Jesus se refere aqui. Então, quando Jesus escreve, ele escreve em uma linguagem bem simples, bem palatável, bem fácil de alcançar as pessoas da época e do local em que ele está ali instituindo seu ministério. Então, hoje, esse exemplo aqui mostra que nós não temos como saber exatamente quais flores eram os lírios do campo. A gente pressupõe que sejam lírios como os que nós conhecemos hoje, né? Sejam a flor do lírio seja muito próxima da de hoje. Então nós conseguimos entender a essência do que esse mandamento diz, mas nós não conseguimos saber exatamente como é esse lírio do campo. Não tem como saber. E eu não posso ver. Um exemplo de que Jesus usava textos do dia a dia e o contexto em que ele estava inserido está lá em Lucas 5,10. Jesus, em Lucas 5,10, começa a instituir o seu apostolado, começa a instituir os seus apóstolos, e ele chega para dois e vai fazer o convite, dizendo, deixem de ser pescadores de peixe e venham ser pescadores de homem. Por que ele fala isso? Primeiro, porque eram dois pescadores. Segundo, que ele estava nas margens do lago de Genezaré. Então, eles entendiam muito bem o que é ser pescador. Aí na igreja tem alguns que são pescadores. Eu não sou pescador. Eu não sei o que é pescar e qual é a boa técnica de pescar. Se Jesus chegasse para me chamar como apóstolo, talvez ele dissesse assim, venha ensinar os meus mandamentos, venha ensinar a minha história, ou venha ensinar o reino como ele mesmo se referia, né? Venha ensinar o reino do meu Pai. Né? E por quê? Porque eu sou um professor, o meu ministério é ensinar, o meu chamado é de ensino.
Então, comigo o chamado seria bastante diferente. Por quê? Porque Jesus usava esse contexto ali da época. Como nós não estamos no contexto da época, nós sempre tentamos entender o contexto da época, entender a situação naquelas circunstâncias, né? Quando a gente fala em contexto é isso, as circunstâncias que estavam em volta, né? Que circundavam, por isso circunstâncias, que circundavam o fato, para daí entendermos o que aquele texto efetivamente quer dizer. A segunda regra de hermenêutica é de que nós não sabemos tudo. Então, ter um pouquinho de humildade e consultar comentários bíblicos sobre o texto. Então, a gente não é obrigado a conhecer todos os contextos, nem todos os textos, mas aí a gente interpreta eles ou vai atrás de textos sobre isso. Eu tenho uma coleção em casa, você não precisa comprar essa coleção, mas eu tenho uma coleção em casa bem interessante. É do Norman Champlin, ela tem toda a Bíblia interpretada versículo a versículo. Então tem todo o Velho Testamento, tem todo o Novo Testamento e eu ainda tenho a enciclopédia de Bíblia, Filosofia e Teologia que era do meu avô, que é do Champlin também. Então tem a coleção do Champlin toda justamente assim. E aí se você pegar, eu vou tentar achar uma imagem, porque ela ainda está no Brasil e eu aqui em Portugal, mas eu vou tentar achar uma imagem do Champlin para vocês verem. Ela vai versículo a versículo dando ali contexto, fato, o que quis dizer, tal, e vai versículo por versículo interpretando a Bíblia toda. É uma coleção comprida, assim, grande, né? Vários livros e tem ali os contextos. Mas se você não precisa comprar uma coleção dessa, existem Bíblias que trazem um bom estudo, existem livros sobre isso, as bibliotecas das faculdades são abertas para você entrar, consultar. Muitas vezes você não pode emprestar o livro, mas está com uma dúvida inquietante, você pode ir a uma biblioteca e na internet a gente tem muito material também bom. Nem tudo que está na internet necessariamente é bom, mas tem muito estudo bom também de interpretação. E você também tem o Teu Legal aqui, o nosso canal aqui, se você quiser tirar qualquer dúvida, porque daí eu vou atrás também e faço essa pesquisa. Então, a gente tem que ter um pouquinho de humildade para entender que os outros estudos também são válidos. Então, o texto ele pode ser interpretado de mais de uma forma, mas você também pode consultar livros de teologia, livros de interpretação dos textos. E a boa dica para você consultar isso é você procurar, por exemplo, textos dentro da sua linha teológica. Então, por exemplo, quem é batista é uma questão de identidade. O batismo ele deve ser por imersão ou ele deve ser por aspersão? Para os batistas isso é muito claro. Não quer dizer que, se você, por exemplo, pegar um livro do reverendo Augusto Nicodemos, que ele é presbiteriano, ele tem estudos teológicos muito bons, mas sobre o batismo ele tem a visão presbiteriana, ele vai dizer que o batismo deve ser por aspersão. E aí você vai contestar um pastor batista porque um presbiteriano disse isso? Não, lá na igreja presbiteriana eles entendem assim, na igreja batista nós entendemos um pouquinho diferente. Quem está certo? Não tem certo nem errado, é uma questão de identidade. Né? Então nós temos essa interpretação e agimos coerentemente com a nossa interpretação. Eles têm uma um pouquinho distinta, mas são tão irmãos nossos quanto os que entendem do batismo por imersão. Então tenha muita calma nas novidades, porque, como eu disse, nós temos aí entre Jesus e hoje 20 séculos. Então é difícil hoje acharmos alguma coisa muito nova, uma interpretação muito nova da Bíblia que ninguém nunca tenha pensado sobre. Né? Então, interpretações assim nós vemos com muita calma, com muita parcimônia. Não digo aplicações, eu digo interpretações. Um texto dizendo algo completamente novo é um tanto estranho que em 20 séculos pessoas tenham dedicado a sua vida a entender a Bíblia e nunca tenham pensado dessa forma. Mas às vezes as coisas não são só uma questão de Bíblia, às vezes é uma questão de vocabulário mesmo.
né? Ninguém é obrigado a conhecer todas as palavras. E a Bíblia, ela foi escrita por pessoas simples, mas ela não foi traduzida por pessoas simples. Ela foi traduzida por pessoas que estudavam muito e que tinham naturalmente um vocabulário um tanto quanto escorreito, ou seja, um vocabulário um tanto quanto diferenciado. E ninguém é obrigado a conhecer palavras incomuns. Eu achei aqui uma brincadeirinha que eu queria mostrar para vocês, quer ver? O disacarídeo originário da gramínea Sacarius officinarium produz efeitos organolépticos favoráveis nas papilas degustativas. No entanto, no estado físico-químico descrito e apresentado sob a forma geométrica, apresenta considerável resistência a tensões mecânicas de compressão. Sabe o que é isso? Essa frase quer dizer que rapadura é doce, mas não é mole. É isso aí. Eu fiz uma explicação mais acadêmica dizendo que rapadura é doce, mas não é mole. Então, quando a gente pega um texto mais rebuscado, às vezes ele foi escrito de uma forma mais rebuscada, mas é só uma forma de escrever, até para buscar uma precisão. Olha o que diz Provérbios 19, 31. Esse é um versículo que eu gosto muito embora eu não me identifique, meu cabelo é super, não tem fio grisalho nenhum. Mas olha o que ele diz aqui: as cãs são uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. Cã é cabelo branco, mas a cã, ela não é cabelo branco, qualquer cabelo branco. Porque a cã, ela é o fio de cabelo que ficou branco em função do tempo que se passou. Só pessoas idosas, só velhos têm cãs. Os jovens não têm cãs. Existem alguns remédios que você pode tomar que deixem o seu cabelo branco. Existem alterações genéticas que podem acontecer que deixem o seu cabelo branco. Existem pinturas que deixam, ou descolorações que deixam o seu cabelo branco. Então, o fio de cabelo branco não é necessariamente uma cã. Só que cã é uma palavra que quase ninguém usa, né? É super incomum. Então existem versões facilitadas da Bíblia que vão dizer assim: os cabelos brancos são uma coroa de glória, de esplendor, como diz a versão que eu trouxe aqui. Mas muitas vezes dizer que é um fio de cabelo branco é uma imprecisão, porque a ideia do texto é dizer o seguinte: é alguém que durante toda a sua vida viveu com justiça, teve uma vida justa e que ao fim da vida pode olhar no espelho, ver seus cabelos brancos e se orgulhar de ter eles, porque eles representam a idade que a pessoa passou, aqueles anos de vida justa pelo qual a pessoa permaneceu fiel na caminhada. Então, para ser bem preciso, não existe outra palavra que não seja cã, né? Porque a cã é isso, o fio de cabelo que vem em função da idade. Então, essa precisão da linguagem, às vezes, traz um tanto quanto de dificuldade. Você já conhecia a palavra cã? Eu já tinha usado em um outro estudo a palavra cã, mas mostra a dificuldade buscando a precisão do termo. Por isso que ter um dicionário nos auxilia tanto. Olha só o que diz Lucas 7, versículos 11 a 14. E aí eu vou contar uma forma de interpretação bem estranha do que aconteceu. Essa daqui é a viúva de Naim, que está indo enterrar seu filho. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando estavam chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. O defunto era filho único de uma viúva, e muita gente na cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, se compadeceu dela e disse. Então deixa eu parar aqui para você entender. Uma mulher hebraica nessa época não trabalhava. Se ela era viúva, a sua única fonte de sustento seria o seu filho. A única forma que ela teria para ter o que comer, para não virar uma mendiga, a única forma que ela teria para sobreviver seria o sustento proveniente do próprio filho, né? Que o filho trabalharia e aí juntaria o que comer. Se você olhar lá a história de Ruth e Noemi, você vai ver que elas eram mendigas, literalmente. Elas andavam na plantação recolhendo o que sobrava da plantação para poderem comer.
né? No processo da história de Ruth, isso vai acontecer. Então, essa mulher, ela tinha perdido tudo que ela poderia ter, né? Ela estava fadada a literalmente se tornar uma mendiga, uma homeless, uma pessoa sem casa, uma pessoa moradora de rua. Né? Então ela não tinha realmente mais esperança nenhuma. Jesus, ao ver, se compadeceu dela. E aí o versículo 14. Então ele chegou mais perto e tocou o esquife. E os que estavam carregando pararam. E então Jesus disse, e aí tem o texto do que Jesus diz. Mas veja aqui o que diz. Então ele chegou mais perto e tocou o esquife. Tem uma interpretação que ficou famosa, inclusive está disponível aí no YouTube, e eu não vou colocar o link porque tadinho do pastor, né? Ele diz assim, que Jesus era músico e que esquife era uma flautinha que ele tocava e que era bem fininho, fazia esquife, né? Bem aguda assim tal, né? E não é verdade, esquife não é nada mais quer dizer do que o caixão, né? Os judeus não são enterrados em caixões, eles são enterrados em uma mortalha, então é como se fosse uma rede, a pessoa ia enrolada em tecidos e daí o esquife é a rede sobre qual aquele tecido é carregado. Então, esquife quer dizer, a nossa versão hoje de esquife é caixão. É uma palavra incomum, esquife é uma palavra bastante incomum. Aí o pastor ali, sem saber o que era esquife, disse que Jesus era músico porque ele tocou o esquife. Ali toque era literalmente tocar com a mão. Então Jesus toca o esquife, o menino renasce, o menino revive, né? Trazendo a esperança, restabelecendo a cidadania ou a dignidade da viúva de Naim. Texto bastante conhecido, mas essa de Jesus tocar o esquife, ninguém tem obrigação, então procure um bom dicionário. O quarto fator é nós entendermos quem é o autor do livro. Né? Então, quem escreveu, nós precisamos entender quem escreveu. O texto de Samuel, Crônicas e Reis são 3 textos que vão contar a mesma história, mas cada um dentro de um foco diferente. Né? Samuel vai ter uma visão profética, Crônicas vai ter uma visão histórica, Reis vai ter uma visão muito mais sociológica dos mesmos fatos, do mesmo período histórico, do mesmo trecho, mas cada um tem um foco diferente. Mesma coisa os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos são 4 histórias, tem algumas diferenças entre eles, mas são 4 histórias escritas por 4 autores com 4 enfoques diferentes. O texto de Mateus é escrito para os judeus. Jesus ali é apresentado como Messias e Rei. Você pode ver inclusive na genealogia, começa ligando Jesus à raiz de Davi. O texto de Marcos já é escrito para os romanos, né, para a cultura greco-romana. E aí Jesus já é apresentado como homem, como a perfeição humana, aquele conceito grego. Lucas é escrito para os gentios. E aí Jesus é apresentado como servo, aquele que é o cumpridor da vontade de Deus, aquele que vem para cumprir os mandamentos do Senhor. E João é um texto escrito para a igreja. Jesus ali é apresentado no seu aspecto divino. Por isso, inclusive, que João 1:1 vai começar falando da origem divina de Jesus. No princípio era o Verbo e o Verbo se fez carne. Né? Então, essa ideia de Jesus no seu aspecto divino. Então, é por isso que o texto ele é escrito, são 4 histórias que contam a história da mesma pessoa, da pessoa de Jesus, mas com enfoques completamente diferentes. Outra forma de interpretar adequadamente, além do autor, mas também entender a forma com a qual ele escreveu. Né? Então, a classificação do texto, que tipo de texto está falando. O gênero ou estilo literário mostra uma série de questões. Jesus usa parábolas. Parábolas são histórias que não são necessariamente reais, não são histórias verdadeiras, mas são histórias que têm uma moral, têm um fundo primeiro, de verossimilhança, porque são histórias que realmente poderiam ser verdade, mas não necessariamente são, mas tem também uma lição, um ensinamento moral ali por trás. Então, saber o tipo de texto escrito nos ajuda bastante.
Por exemplo, se você vai ver poesia hebraica, se você vai ver poesia na Bíblia, você vai ver sempre o paralelismo. Então, vai dar uma ideia e em seguida a ideia contrária. Você pode ver isso em qualquer texto de Provérbios. Vai dar a ideia, ou até no texto de Cantares, que nós vimos ali. Lembra lá Cantares, quando ele fala dos dentes? Olha o que ele diz. Os seus dentes são brancos como a lã cortada. Nenhum deles está faltando. Ou seja, ele está falando dos dentes, e aí ele fala assim, olha, nenhum está faltando. Então ele dá, você tem todos, não lhe falta nenhum. O dente das outras não é necessariamente assim. Então, é sempre essa ideia de paralelismo. Quando nós vamos ver os textos do Antigo Testamento, dos 5 primeiros livros, do Pentateuco, da Torá, a gente já vê um pouquinho diferente. A gente já vê eles em princípios norteadores, né? Então, dizer, não farás imagens para, né? Não farás imagens, que é a ideia do mandamento. Então, não é para fazer isso, não fazer isso, né? Não fazer tal coisa, as regras sanitaristas e todas aquelas construções. Então, nós temos ali a ideia de princípios norteadores. Quando nós vamos ver as cartas de Paulo, já são completamente diferentes. Elas já vão tratar do dia a dia da igreja, elas já vão tratar de toda a história de Jesus revelada, então elas já têm princípios muito mais práticos e úteis para o dia a dia, mais utilizáveis. Um outro ponto, o sexto ponto ainda persistindo a dúvida, consultar os originais. Essa já é um pouco mais difícil? Essa já é bem mais difícil. Por quê? Porque demanda você conhecer um pouquinho de grego e um pouquinho de hebraico, né? Ou procurar materiais sobre grego e hebraico. Então, nós precisamos entender que toda tradução você tem alguns problemas, ou você tem alguns pontos de tensão, onde são feitas escolhas, né? E toda escolha é uma renúncia sobre outra possibilidade. Então, eventualmente, entender o que determinado texto diz é necessário, ou é muito útil nós consultarmos os originais. E dentro dessa ideia, também, o sétimo ponto é observar o que são figuras de linguagem, o que são parábolas, o que são textos efetivamente verdadeiros e o que são textos que não são necessariamente verdadeiros. Essa discussão do que é figura de linguagem e do que não é, essa discussão não é nova. A igreja ainda nem tinha se estabelecido plenamente, o Novo Testamento ainda não tinha nem sido fechado, e isso já existia. Tanto que em 1 Coríntios 15, 17, Paulo vai redimir uma dúvida sobre essa. Quer ver? No começo da igreja tinha-se uma discussão sobre se Jesus tinha ressurreto, né? tinha ressuscitado ou não. Se essa ideia da ressurreição de Jesus não era uma ideia mais filosófica, assim, ele morreu, mas viverá eternamente nos nossos corações, né? Uma coisa mais contemplativa. Ele morreu, mas sempre estará vivo enquanto falarmos dele, ou se ele morreu e efetivamente vivo está. Né? Então tinha essa dúvida. Será que ele realmente ressuscitou? E aí Paulo vai resolver a discussão em 1 Coríntios 15, 17, quando ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é fútil, ainda permaneceis nos vossos pecados, ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, se Cristo não ressuscitou, é inútil nós podemos acabar com essa história de igreja. Né? Paulo está dizendo assim, é fato, é verídico, ele ressuscitou efetivamente. Nem tudo que está na Bíblia pode ser entendido como algo literal. Então tem coisas na Bíblia que não são coisas necessariamente literais. Vamos pegar o exemplo de Jesus mesmo. Jesus disse assim, eu sou o pão da vida. Jesus era um homem de carne e osso, não era composto de farinha de trigo e fermento. Então como ele poderia ser um pão se ele não era feito de massa de pão? Né? Ali ele não estava sendo literal. Eu sou o alfa e o ômega. Nem no escrito em hebraico, nem no escrito em grego, o nome de Jesus se escreve com alfa ou ômega, e nem se usa alfa e ômega. Mas a ideia ali é ele dizer, eu sou o princípio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega, quer dizer isso. Eu sou o alfa e o ômega, algumas versões ainda diz ali, né, vírgula, o princípio e o fim. Justamente porque é essa a ideia. Então ali ele não estava sendo literal, ele queria dizer, eu estou com o Pai desde o início e estarei com o Pai até o fim.
Então, algumas coisas a gente precisa entender. Por exemplo, imagina que alguém chegasse para o seu amado, de novo, Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 9, uma comparação. A amada compara o seu amado com algo que para a época deveria ser um elogio. Hoje com certeza seria uma ofensa. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 9 diz assim: o meu amado é como uma gazela. Imagina você chegar hoje para o seu namorado, ou a sua namorada chegar hoje para você e te comparar com uma gazela. Né? Seria um elogio? Ali no texto foi um elogio. Então, entender o que ela quis dizer também precisa passar por isso. Ou como, por exemplo, a prosopopeia de Jesus dizer que ele era o pão da vida, né? Uma prosopopeia ali é um processo de personificação, né? Dizer que o pão se transformando em pessoa. E ao estudar a Bíblia nós temos que ter a consciência da Trindade, porque a principal chave de interpretação hermenêutica é o entendimento do Espírito Santo. A Bíblia ela está disponível a qualquer pessoa, qualquer um pode ler. Há muitas pessoas que leem e não conseguem compreender a natureza divina de Jesus ali. E por que algumas leem e entendem e outras não? Por que algumas conseguem perceber o papel de Cristo na história e na história salvífica da humanidade e outras não? Isso é por causa da presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos caminhar, vai nos direcionar e nos dar o viés interpretativo adequado. João 14, 26 vai dizer exatamente isso. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a você todas as coisas. Na época de Jesus, as pessoas que mais estudavam as Escrituras não eram os cristãos. As pessoas que mais estudavam as Escrituras eram os judeus. E mesmo assim eles não conseguiram compreender a revelação messiânica de Jesus, o cumprimento messiânico que havia em Jesus. Então, o Espírito Santo não veio sobre eles, né? Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, como as Escrituras diz. Então, compreender o correto ensinamento bíblico, compreender o correto texto bíblico é também um exercício do Espírito Santo. Por isso, essa busca da interpretação associada ao Espírito Santo é tão importante. E é por isso que eu queria encerrar o estudo de hoje justamente orando com você, nesse sentido. Vamos orar? Senhor, eu queria colocar nas Tuas mãos a nossa mente, o nosso coração, para que a nossa mente possa compreender os textos que lemos, mas que eles se tornem vivos sobre o nosso coração. Que o Espírito Santo tome de tal forma a nossa mente, o nosso entendimento e tome também a nossa vida, para que nós possamos transformar o texto que ali está em sementes de água viva, que sejam realmente frutos provenientes do seu altar, sejam frutos provenientes do céu, que o resultado das nossas leituras, de que o resultado dos nossos estudos, de que o resultado da nossa busca em Te conhecer mais seja manifesto, sensível e verificável pelo agir do Espírito Santo. Por isso, com todo carinho, com todo respeito, eu queria pedir que o Espírito Santo tomasse plenamente a nossa mente, o nosso coração, e que nós pudéssemos nos deleitar, nos entregar plenamente ao seu agir e ao seu querer, para que nós sejamos conduzidos, como diz o salmista, a águas tranquilas e que ali nós possamos nos deleitar na sua palavra, que ela seja realmente lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, nos dando o correto agir e a correta direção. Abençoo desde já a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Agradeço imensamente de você ter acompanhado o nosso estudo até aqui. Nós estamos toda quinta sempre dedicados e nos empenhando em abençoar a sua vida.
que você possa compartilhar esse estudo também com alguém que está começando essa caminhada cristã, com alguém que já tem uma caminhada, mas ainda assim tem uma dificuldade de interpretar a Bíblia, você possa também multiplicar esse ensinamento. Deus abençoe.